de Daniel, capítulo 5, versículo 1, logo depois do livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, vem o livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. Daniel, capítulo 5, versículo 1. Eu vou fazer uma leitura um tanto extensa, nós vamos ler até o versículo 31, mas necessário para que nós possamos entender o que nessa noite será ministrado aos nossos corações. Daniel, capítulo 5, verso 1, diz o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo e que estavam em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não se te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, excelente conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tendo ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e solucionar os casos difíceis. Agora, se puderes ler a esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem,
Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixar com vida, e a quem queria exaltar e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado o seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer a erva como aos bois, e o orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem o domínio sobre os reinos, sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és filho, e não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes e tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste o vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e lhe proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nessa noite possa ser para nós um alimento, mas também, ó Deus, um direcionamento para as nossas vidas. Pai querido, há coisas na tua palavra que são alertas. Há coisas na tua palavra, ó Deus, que nos servem para nos dar entendimento a respeito daquilo que nós estamos vivendo e das decisões que nós devemos tomar. Fala conosco nessa noite, Pai, e usa esta palavra para tocar no nosso coração e na nossa vida, e fazer a nossa vida ser segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos e desde já glorificamos o teu nome, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Tem coisas que a gente acha que não tem valor, mas só que elas são preciosíssimas para o nosso Deus. O grande erro do rei Belsazar foi ele achar que aqueles utensílios de ouro que estavam lá, guardados, porque o seu pai, Nabucodonosor, quando ele atacou Jerusalém e Judá, ele levou os utensílios de ouro da casa de Deus e os pôs no tesouro da sua casa real. Mas Nabucodonosor não tocou mais nesses utensílios. Ele não fez uso deles, apenas guardou lá no seu tesouro real. Mas agora o seu filho, já o seu pai morto, pega esses utensílios simplesmente e diz: olha, sabe aqueles utensílios lá que foram tirados da casa do Deus de Israel? Pois é, eu quero beber vinho neles. E eu quero que os meus nobres também o façam, e suas mulheres e suas concubinas. Queridos, o que eu quero falar nesta noite é o valor das coisas santas. E como Deus olha para essas coisas
e em que nós somos como utensílios da casa do Senhor Deus hoje. Há uma interpretação nessas palavras de Daniel, do ocorrido aqui com o rei Belsazar, que tem a ver com as nossas vidas hoje. Queridos, nós vivemos hoje nos dias em que os valores estão sendo invertidos, né? Parece que o certo está ficando errado e o errado está ficando certo. Às vezes você se vê constrangido de falar alguma coisa que é certa, mas tem tanta gente falando ao contrário que parece que o errado é você, né? E você, às vezes, se cala, como que dizendo aqui, eu sou voto vencido aqui. E nós estamos vivendo esses dias, querido. No dicionário bíblico, a palavra santo, eu fui lá pesquisar o que significa santo no dicionário bíblico. O dicionário diz que é alguém ou alguma coisa separada, consagrada a Deus. Alguém ou alguma coisa dedicada ao Senhor, consagrado para o uso exclusivo de Deus. Santo também no dicionário bíblico é diferente do profano, aquilo que é diferente do profano. Queridos, Deus havia dado uma grande lição ao pai de Belsazar, Nabucodonosor. Quando você vai ler o livro de Jeremias, você vê ali Jeremias declarando que Deus escolheu Nabucodonosor para que ele pudesse sitiar e dominar o povo de Israel e levar alguns dos seus nobres, né, para o cativeiro na Babilônia. E tudo isso aconteceria porque Deus estaria usando Nabucodonosor, e o texto de Jeremias diz assim, meu servo, meu Deus, meu servo, um rei ímpio, pagão, né? Pois é, ali ele estava a serviço de Deus para fazer algo, para tocar na vida do povo de Israel, que não estava bem com Deus naqueles dias. E aquele cativeiro e aquela derrota, né, militar seria pedagógica na vida do povo de Israel. Mas, no entanto, esse homem, que Deus mesmo havia dito através de Jeremias, que Deus estaria dando a ele honra, glória e poder, e que ninguém poderia resistir a Nabucodonosor, porque Deus o havia levantado como o grande, o maior rei daqueles dias. Queridos, o Império Babilônico, ele se estendeu aos confins da terra. Depois vieram outros impérios, como o Império Romano, né, que também fez o mesmo, mas o Império Babilônico, ele foi um império de proporções assim, gigantescas. Só que esse homem chegou a um ponto que ele se envaideceu, ele se ensoberbeceu. Ele começou a se achar o cara, eu sou o cara, né? Porque onde eu quero eu conquisto, onde eu quero eu vou, quem viveu, quem vai morrer está nas minhas mãos, a morte e a vida. E aí o que Deus fez com Nabucodonosor? Para provar que isso não era dele, que o poder não era dele, que a autoridade não era dele, Deus coloca Nabucodonosor feito um animal. De repente deu um revertério na cabeça desse homem, e ele saiu do palácio, foi para o campo disputar espaço com as cabras monteses, e foi comer capim junto com elas. Você imagina um rei, abaixado no chão, pegando capim e comendo feito um animal. Pois foi assim que Nabucodonosor se colocou diante de Deus. Se você for em Daniel 4, versículo 32 e 33, 36 e 37, você vai ver esse ponto do que aconteceu com o Nabucodonosor. E o seu filho, Belsazar, sabia disso. Ele sabia do que tinha acontecido com o seu pai, que posteriormente, depois ele ficou curado dessa loucura, entrou novamente no palácio e viveu a sua vida normalmente. Mas por um período Deus o abateu para que ele pudesse entender que tudo provinha de Deus. Por isso ele nunca tocou nos objetos sagrados que foram tirados da casa do Senhor. Mas o seu filho parece que se esqueceu disso. Queridos, não obstante todo o avanço tecnológico que a gente vive hoje, da gente poder desfrutar de tanta coisa nova, né, e boa que tem sido feita para a saúde do ser humano, para a facilidade de vida, a internet, tudo mais, né, que a gente sabe, a tecnologia moderna, né,
que a gente tem todos os dias à nossa disposição. Mas você já reparou a quantidade de pessoas que estão com problemas mentais e emocionais em nossos dias? Aí você poderia dizer assim, meu Deus, se tem tanta facilidade, se tem tanta tecnologia, se a vida do homem melhorou tanto, né, modernizou tanto, facilitou tanto, por que as pessoas estão adoecendo tanto da mente, doenças mentais e doenças da alma? Nunca vi, queridos, tantas síndromes acontecendo. Os psicólogos, né, hoje são os profissionais mais requisitados. Os psiquiatras são os profissionais mais requisitados. Porque, não obstante tanto poderio tecnológico, o homem está vivendo hoje um problema muito sério na sua alma e na sua mente. E isso tem a ver um pouco com esse orgulho, com essa vaidade, né, que a gente acaba se achando meio que poderoso, né? Porque desde um simples controle remoto que você tem em casa, que controla tudo, né? Esse dia meu filho estava brincando comigo, ele disse assim, pai, está vendo meu celular? Pois é, eu botei aqui um aplicativo nele, que eu desligo a televisão que eu quero, eu ligo a televisão que eu quero. Aí a gente estava lá numa loja, né, dessas de lanches, né, e tinha lá uma televisão, ele falou assim, que eu só vou desligar a televisão. Pegou o celular, ligou, desligou. Eu falei, meu filho, você desligou a televisão da loja? Ele falou, não, eu ligo de novo. A gente sente meio poderoso, né, com essas coisas. A gente acha que pode tudo, porque afinal de contas, agora você pega um aparelhinho, um celular e fala com alguém do outro lado do mundo, vendo a pessoa. É tanta tecnologia, queridos, hoje. Ontem eu estava mostrando para minha esposa, eu falei assim, Raquel, os seus problemas de estacionamento foram resolvidos. Aí ela brincou comigo, riu, falei, por quê? Só olha isso aqui. Aí mostrei para ela um carro, e a mulher chega, simplesmente aciona, né, o celular dela, ela entra no aplicativo, aciona lá no celular, né, para o carro estacionar sozinho. Ela sai do carro, o carro vai procurar uma vaga e ela entra no edifício. E o carro com farol aceso, com o computador ligado, com tudo motor ligado, ele vai lá, procura, achou uma vaga, entra de ré na vaga, irmão, de ré. Depois mostra ela saindo do mesmo edifício, pega o celularzinho dela, entra no aplicativo, manda o carro vir, e o carro não sai de lá e vem ao encontro dela. Eu falei para as irmãs hoje de manhã, irmã, digam amém. Você não vai ter mais que estacionar seu carro. Queridos, e isso vai empoderando, né? Eu acho que é uma das palavras mais usadas hoje, inclusive minha esposa esteve até conversando comigo, por que usam tanto essa palavra quando vai falar da mulher, né? O empoderamento da mulher, né? A mulher agora está podendo tudo, está podendo isso que não podia, está podendo aquilo outro, mas você já percebeu para que as mulheres estão usando esse empoderamento, né? Muitas vezes para fazer as mesmas coisas erradas que os homens que julgavam ter algum poder faziam e fazem ainda nos dias de hoje. Porque quando nós adquirimos um certo poder, seja ele qual for, né, um poder de mando, um poder de chefia, um poder de governo, né, nós temos que trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Por quê? Porque nós temos uma tendência de desvalorizar aquilo que Deus valoriza. Nós temos uma tendência de esquecer das coisas santas. E isso está acontecendo em nossos dias, queridos. As atitudes de algumas pessoas, queridos, mesmo com cultura e com recursos materiais, às vezes ficam igual a de Nabucodonosor, que foi comer mato, capim, junto com os animais do campo. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso. Existem coisas animalescas sendo feitas por pessoas que tiveram acesso à faculdade, à universidade, ao ensino superior, que fizeram um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, e você vê a pessoa fazer uns negócios que fala assim, gente, isso é animalesco. É como se a noção do certo e do errado, a noção do santo e do sagrado, saíssem do coração dessa pessoa. Hoje, por exemplo, é comum, né, na Europa, está se tornando comum,
pessoas desse nível cultural, querendo ganhar na justiça, entrando na justiça, para ter direito a casar com um animal. Isso está acontecendo na Europa. Aí você vai dizer assim, com certeza uma pessoa desprovida de recursos humanos, não estudou, não teve cultura. Não, queridos, os mais aculturados é que estão fazendo isso. Entrando na justiça para ter direito não só de casar, mas de deixar herança para um animal, para um cachorro, para um cavalo. Você imagina? E esse tipo de comportamento parece que é, hoje, um selo, uma marca dos homens que estão afastados de Deus. O rei Belsazar, ele brincou com os utensílios santos e consagrados a Deus. Aqui no versículo 3 e 4 do texto que a gente leu, diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores, olha só, eles beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Você pode imaginar a cena? Aqueles utensílios que foram feitos cuidadosamente. Quando você vai lá, naquele momento em que Deus fala, com Moisés sobre os detalhes dos utensílios que seriam usados na casa de Deus, de como eles seriam construídos, até a cortina, tudo foi detalhadamente revelado por Deus para que fosse feito daquela maneira. E esse Deus tremendo e maravilhoso que idealizou tudo isso, que passou nos mínimos detalhes para que fossem construídos daquela forma, e disse o uso de cada um deles, olha, isso vai ser usado para isso, vai ser usado para aquilo, daquela mesma maneira que Deus deu a planta da arca a Noé, nos mínimos detalhes. Você acha que Deus faria isso por quê? Deus fez isso porque aqueles utensílios eram importantes, eram consagrados a Deus. E agora vai, Belsazar, pega esses utensílios, começa a beber vinho neles, e começa a glorificar os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Como que você acha que Deus viu tudo aquilo ali que estava acontecendo? Ele vulgarizou o sagrado, ele confundiu o santo com o profano. E todas as vezes, queridos, que isso acontece, haverão consequências inevitáveis e terríveis. E foi justamente isso que aconteceu, e eu quero dizer que é isso que está acontecendo em nossos dias. Quem são os utensílios da casa do Senhor hoje? Seria esse púlpito aqui? Seria aqui essa taça onde nós colocamos os pedidos de oração? A partir do momento que Deus disse, eu não habito mais em casas construídas por mãos de homens. E Deus disse, eu habitarei com o meu povo, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus começou a mudar a visão do templo físico. O que estamos construindo aqui em cima, queridos, não é diferente do que nós temos aqui embaixo, a não ser nos metros quadrados que permitirão abrigarmos mais pessoas. Mas eu quero dizer que essas paredes, elas não são santas. Na verdade, nós hoje somos os utensílios santos e consagrados da casa de Deus. Se você abrir comigo em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 19. Segunda epístola de Paulo, capítulo 2, versículo 19. Paulo escrevendo a Timóteo, que diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhes pertencem. Ou seja, cada utensílio daquele, Deus sabia muito bem quem era, o que era e para que era.
Então ele conhece os que lhe pertencem, está falando de nós. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado, útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Sabe de quem que Deus está falando aqui? De quem que Paulo está falando a Timóteo? Ele está falando de nossas vidas, queridos. Nós podemos ser utensílios de ouro, podemos ser de prata, podemos ser utensílios de honra e também podemos ser utensílios de desonra. Mas uma coisa é certa, e Deus está falando aqui, nós hoje somos os utensílios de Deus. Os instrumentos, os vasos de Deus somos nós. E como povo de Deus, Paulo disse aos coríntios que os vasos, mesmo sendo de barro, têm dentro deles um tesouro. Paulo chegou a dizer, temos em nós um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, ou seja, a honra e a glória, não seja do vaso, mas daquele que usa o vaso. O problema é que tem muito cristão que está perdendo a noção de que ele é um vaso para Deus, e que esse vaso deve ser santo, consagrado, não pode ser profanado. E nós estamos vivendo hoje um tempo onde as pessoas perderam a noção do santo e do sagrado. E como povo de Deus, que nós fomos separados, escolhidos para Deus. Como diz Efésios 1, eu quero que você vá comigo a Efésios 1:3. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a bondade de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, para que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, nós fomos separados por Deus para sermos para o louvor da glória de Deus. Deus não está mais preocupado com o utensílio que alguém possa chegar e roubar e levar para outro lugar e fazer uso de uma outra forma. Ele investe nas nossas vidas. Você é um vaso nas mãos de Deus. Amém, igreja? Você é um vaso nas mãos de Deus. E a sua vida é importante para Deus. Agora, o que acontece com a sua vida é decisão que você precisa tomar. O nosso corpo, querido, é santo. E nós não podemos usar o nosso corpo como instrumento de imoralidade e de perversão. E se tem uma coisa que hoje está acontecendo demais, é a imoralidade e a perversão. E isso tem atingido o povo de Deus. 1 Coríntios 6,18, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, 1 Coríntios 6, versículo 18, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Queridos, se nós somos templo do Espírito Santo, se nós somos vasos nas mãos de Deus, e nós cometemos imoralidade, nós estamos fazendo a mesma coisa que Belsazar fez. É pegando algo consagrado a Deus, santo a Deus, e profanando isso, ou seja, o nosso corpo. Quando você peca de uma outra maneira, você pode pecar contra alguém, você pode errar com alguém, você pode falhar com alguém, mas quando você comete imoralidade, você está pecando contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis
que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aqueles objetos estavam lá no tesouro real, mas eles não pertenciam àquele tesouro. Eles pertenciam à casa do Senhor. O corpo que nós temos hoje, depois que você conhece Jesus e passa a viver em santidade com Ele, você entende o padrão de Deus para a sua vida, esse corpo não te pertence mais. Por isso Paulo disse, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele tinha noção de que aquele corpo agora era propriedade de Deus, ele não podia fazer qualquer coisa com aquele corpo de qualquer maneira. Pois fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Da mesma maneira que aqueles objetos eram usados para a glória de Deus, dentro da casa de Deus, e que Belsazar resolveu fazer daqueles objetos um uso profano, assim a nossa vida é dedicada ao Senhor, e a palavra de Deus está dizendo, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu quero agora passar a falar sobre algumas coisas aqui, e fazer algumas denúncias que a gente precisa fazer, para que a igreja entenda o período que a gente está vivendo, e o que isso está causando, diante de Deus e na vida do povo de Deus. Se nós somos templos do Espírito Santo, queridos, nós devemos viver como Deus quer que nós vivamos, e não como o mundo diz que é o padrão que nós devemos viver. Hoje é muito comum entre os jovens, até cristãos, acharem que não tem nada demais o relacionamento conjugal, o relacionamento sexual, aliás, antes do casamento. E eu quero dizer, queridos, que quando isso é feito, algo santo está sendo profanado. E as consequências, elas vêm, elas são inevitáveis. De um tempo para cá, nós incluímos no nosso curso de noivos aqui na igreja uma palestra com o Ministério de Libertação. Porque nós entendemos que muitas coisas vêm do mundo, os jovens vivem assim lá no mundo, e depois encontram a Jesus num congresso como esse que vai acontecer agora em nossa igreja. E eles precisam ter a oportunidade de mudar, a oportunidade de ver o que Deus quer para as suas vidas, e ter a oportunidade de fazer uma opção pelo que é santo, reto e agradável a Deus. E temos incluído isso no curso de noivos. Porque nós sabemos que se isso não for tratado, se isso não for revelado antes do casamento, vai trazer problemas lá dentro do casamento, queridos. Essa moça, esse rapaz que achou que não tinha nada demais, né, o relacionamento sexual antes do casamento, isso traz consequências terríveis lá dentro do casamento. Dúvidas, temores, ciúmes, contendas, muitas vezes advêm de uma relação fora do casamento. A moça que teve lá a sua relação com o namorado antes do casamento, e que viu que o namorado não a aguardou, não a respeitou, ela pensa o seguinte, se ele fez isso comigo, o dia que uma outra der um mole para ele, ele vai fazer a mesma coisa. E começa a entrar no coração dessa moça, né, uma dúvida a respeito do agora seu marido, que trabalha com outras moças lá, num ambiente onde são muito bonitas e tal, atraentes, e de repente ela começa a se achar ficando feia, porque agora teve um filho, e o engordou, e perdeu um pouco da sua forma externa. E ela começa a dizer, será que se uma moça daquela lá se oferecer para ele, assim como ele não se guardou e não me guardou, será que ele não vai fazer a mesma coisa? E aí o diabo se encarrega de fazer as outras coisas, né? Botar caraminholas na cabeça, e aí entra o Facebook, e aí entra toda a tecnologia que era para ser uma bênção e começa a virar um problema. Da mesma maneira o marido. Ele pensa, meu Deus, ela trabalha fora, porque isso é comum hoje, as mulheres trabalharem fora e também terem contato com outros homens, e ele pensa, meu Deus, se ela se ofereceu para mim daquela maneira, e se ela já tinha se oferecido para outro, porque eu não fui o primeiro, olha só como é que as coisas vão começar a fervilhar na cabeça desse casal. Mas quando está lá, fazendo antes do casamento, não tem nada demais, isso é normal, a sociedade hoje, tal. Irmãos, tem problemas que vão visitar a vida deste casal. E quando a gente fala, eu não falo na base do axologismo, porque a gente lida com isso no dia a dia, no aconselhamento pastoral. E quando um
se guarda para o outro, a mensagem que está sendo passada de um para o outro é que eu serei fiel a você antes, durante e depois do casamento. A moça se sente segura quando aquele rapaz diz assim: eu amo você e eu quero guardar você para mim. Eu não quero tê-la antes do casamento. Ela pensa: estou casando com um homem de honra. Estou casando com um homem que realmente sabe se guardar. Enquanto o contrário também é verdadeiro, quando ela fica sabendo que esse camarada andou com todas que pôde andar antes do casamento e que mesmo no namoro ele teve outros relacionamentos. Isso é padrão do mundo, queridos. Isso é o padrão do mundo. As coisas santas estão sendo profanadas. E quando há profanação do santo, alguma coisa terrível vai acontecer. Não tem como não acontecer. Não tem como não acontecer. O rei perdeu a sua vida. Naquela mesma noite, ele morreu. E o seu trono foi tomado por outro. O divórcio. Divórcio não foi feito, querido, para crente. Vou repetir. Divórcio não foi feito para crente. O divórcio foi concedido por Moisés, e Moisés deixou bem claro, Jesus deixou bem claro quando falou: Moisés lhes concedeu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Aí eu pergunto: alguém que é um vaso nas mãos de Deus, alguém que é santificado a Deus, pode ter coração duro? Ao ponto de não conseguir, manter o seu casamento? Porque hoje, queridos, quando um casal chega ao divórcio, ou um ou dos dois, ou os dois, estão com o coração endurecido. Invariavelmente no aconselhamento pastoral, eu tenho visto isso. Ou um ou os dois estão com o coração endurecido. Na maioria das vezes, apenas um. Porque já tem um envolvimento extraconjugal, porque já profanou a santidade do casamento. E aí começam os problemas que vão culminar num divórcio. A mulher, anteriormente, era mais atingida por essa praga, porque o seu marido, os homens estavam fazendo isso, a infidelidade. Hoje não, querido, hoje já está praticamente igual para igual. As mulheres, quando adquiriram, o empoderamento feminino, também estão fazendo da mesma maneira. Às vezes eu vou conversar com uma irmã a respeito do casamento: irmã, tal, vamos lá, o que está acontecendo? O meu marido é assim, meu marido é assado e tal. E tudo que ela reclama, eu estou vendo que não é motivo para divórcio, é coisa para sentar, para conversar, para ver como é que pode contornar aquilo ali. De um lado cede, o outro cede, porque quando há amor, a palavra de Deus que o amor cobre multidão de pecados. Hoje de manhã eu estava falando, eu quero repetir aqui: nem tudo no nosso cônjuge vai ser mudado. Tem muitas coisas que você gostaria que Deus mudasse no seu cônjuge, mas não vai acontecer. Algumas coisas vão acontecer. Sendo ele um cristão ou uma cristã, o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus opera, as mudanças vão ocorrendo. Mas existem coisas que são da personalidade da pessoa, do jeito da pessoa. E eu vejo casais se separando, às vezes, por causa de coisas tão pequenas. Mas, na verdade, quando alguém quer se separar-se por essas coisas pequenas, é porque já houve infidelidade. Na maioria das vezes, por parte dos homens ou por parte das mulheres, a situação já descambou para a infidelidade conjugal. E o que é infidelidade conjugal? É um pecado que é cometido contra o próprio casamento, que é santo. A palavra de Deus diz que o casamento é santo, que os nossos filhos são santos, que a nossa união conjugal, ela é santa, quando feita realmente na presença de Deus. Por isso até encorajamos os casais, a refazer a aliança do seu casamento, quando eles vêm para Cristo, já são casados, e fizeram muitas coisas lá no mundão, sem Deus. Alguns nem casados são, vivem maritalmente, e a gente diz: olha, corrige isso aí, casa direitinho, vamos pedir a bênção de Deus, porque o casamento foi criado por Deus como algo santo. E quando há infidelidade, queridos, vêm os problemas.
Não tem como não vir. A infidelidade, ela traz problemas para o casamento. Mas enquanto o povo de Deus não entender como Deus vê o casamento, vai entender que se divorciar fica tudo bem. Vai entender que se divorciar, Deus vai abençoar. A palavra de Deus é clara com relação a isso. E a parte que não cometeu adultério fica liberada diante de Deus. Mas a parte que adulterou e não quis rever a sua situação, quem casar com uma pessoa que cometeu adultério e foi repudiada por esse adultério, também comete adultério. É o que a palavra de Deus diz. Eu sei, queridos, que algumas coisas que eu falo à igreja aqui não são muito boas de ouvir. Mas eu não sei se você prefere uma liderança que te fale a verdade ou uma liderança que manipule a palavra para você se sentir bem e você continuar vivendo no pecado achando que vai dar tudo certo no final. A palavra de Deus é clara a respeito de determinadas coisas. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Nossos lábios são santos e foram criados para louvar a Deus. Se você for no texto de Efésios 5, 3 e 8, Efésios 5, 11 e 12, né, você vai encontrar a respeito da santidade dos nossos lábios. De uma mesma fonte não pode jorrar aquilo que é doce e aquilo que é amargoso. Você não pode pegar os mesmos lábios santos que você usa para dizer a Deus muito obrigado, como cantamos hoje aqui louvores maravilhosos, abençoados, falando de quanto você ama Deus, de quanto Deus é importante para a sua vida, e lá do lado de fora você usar esses mesmos lábios. Imagina, lá os objetos consagrados do templo, né? A bacia de ouro e tudo mais que foi feito para fazer o serviço do templo, foi lá usado por Belsazar de maneira profana. Então você não pode pegar os teus lábios, que foram criados para glorificar a Deus, e do lado de fora você ficar falando impropérios, palavras de baixo calão, no vulgar, né, para você entender, no popular, palavrões, né? Você usar os teus lábios para atingir as pessoas com palavras obscenas, fazer isso na presença dos seus filhos que estão aprendendo com você. Porque quando você faz isso, você perde a noção de que seus lábios são santos e não devem mais ser usados para mentira, não devem mais ser usados para caluniar alguém, não devem mais ser usados para difamar alguém, porque não é só a palavra de baixo calão, não. Muitas vezes a pessoa está falando palavras assim até finas, mas está difamando alguém. Tá? Sabe aquele linguajar, aquele jeito de falar dos políticos lá, né, no nosso Congresso Nacional, e que de vez em quando a gente tem o desprazer de ver, porque a televisão filma e bota lá para a gente ver, né? Primeiro o cara chama o outro de Vossa Excelência, né? Data venha, Vossa Excelência, aí começa a xingar o cara. É Vossa Excelência ou o que é? Então é o tratamento, né, de Vossa Excelência acompanhado de palavras injuriosas. E eu pergunto, lábios que louvam a Deus devem ser usados para esse tipo de coisa? Irmãos, está muito comum hoje no meio do povo de Deus. Não tem nada a ver. No mundo é assim, essas palavras são normais. E pais falam isso na presença dos filhos. E às vezes a professora na escola, aqui, na escola cristã, pergunta para uma criança, um menino ou uma menina, né? Onde você aprendeu esse tipo de palavra? E a criança, na sua maior sinceridade, diz, em casa, tia. Papai fala assim com a gente em casa. Mamãe fala assim com a gente em casa. E a gente acha um absurdo que Belsazar tenha pego os utensílios sagrados da casa de Deus e feito o que fez com eles. E a gente não acha absurdo pegar a santidade dos nossos lábios, que louvam a Deus, para falar esse tipo de palavra, para praguejar, para falar mal contra a liderança na casa do Senhor.
muitas vezes até para levantar um falso testemunho. Aí você entende porque coisas terríveis estão acontecendo nos nossos dias e está acontecendo com o povo de Deus também. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 7, de 10 a 14, que os nossos filhos são santos. Se a nossa vida é santa, os nossos filhos são santos e consagrados ao Senhor. Aí eu pergunto, qual é a responsabilidade que os pais têm hoje com seus filhos, sendo cristãos? Quando a gente vê muito filho de pai crente, de mãe crente, largados no mundo sem o menor acompanhamento. Na quarta-feira eu fiz uma denúncia aqui, usando um testemunho de algo que eu soube esses dias, de um menino de 19 anos, filho de um pastor, que simplesmente saiu de casa e foi se esconder na casa dos avós, porque ele conheceu uma moça de 24 anos, que já é uma mulher, inclusive tem filho, em outro estado do país, longe aqui do Rio de Janeiro. E ele disse para os pais, eu vou para lá, eu vou morar com ela. Ela me convidou, a gente já está se entendendo pela internet já há um bom tempo, eu gosto dela, ela gosta de mim. E os pais meio que acordaram nesse momento, né, porque esse menino já vem. Eu conversei com os avós do menino, estou falando isso porque eu conversei com os avós, e eles mesmos disseram, eles não abriram os olhos a tempo, mas nós mesmos como avós já estávamos pontuando com os nossos filhos de que esse neto estava se desencaminhando. Mas aquela correria, né, a gente, não, os nossos filhos, né, estão na casa da gente, estão ali e tal, não vai acontecer nada. Acontece, querido, acontece. Seus filhos são utensílios de ouro e bênção para a sua vida. Cuide deles. E nesse papo que esse casal de avós conversaram com esse neto de 19 anos, sentaram com ele lá na sua casa, senta aqui, vamos conversar. Como começou isso? O que está acontecendo com você? Como você veio a gostar dessa moça? O que se passa no seu coração? Tentando entender a cabeça desse menino de 19 anos. Quando no meio dessa conversa, ele mesmo disse para os avós, eu nunca conversei com os meus pais como estou conversando com vocês agora. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com os meus pais como estou agora aqui. Eu estou notando que vocês se interessam por mim, os meus pais não se interessavam por mim. Sempre quando me procuraram, era para me falar alguma coisa errada que eu estava fazendo. Mas eles não percebiam o que estava acontecendo dentro do meu coração. Por isso hoje eu não quero mais estar debaixo da tutela dos meus pais. Se eles não me quiserem em casa, eu vou para a rua, vou dormir na ponte. Filho de um pastor, 19 anos de idade. Uma outra coisa que eu quero falar, e isso tem a ver com a crise que a gente está vivendo. A crise que a gente vive no país hoje é uma crise de corrupção, proveniente de roubo. Nossos políticos e governantes estão roubando a nação toda. Eu não preciso entrar em detalhes, você sabe muito bem o que está acontecendo. Os números são alarmantes, já não se falam mais de milhões, se falam de bilhões. Isso faz uma nação inteira sofrer. Mas agora eu quero falar, queridos, sobre uma promessa de bênção que tem sobre a nossa vida. E que por nós não vigiarmos, nós estamos profanando alguma coisa que é santa. Quando o ímpio profana algo, ele faz porque não sabe o que está fazendo. Mas quando um cristão profana algo que é santo, abra comigo em Levíticos capítulo 27. Lá no Antigo Testamento, livro de Levítico. Levítico capítulo 27.
versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais como do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. São o que, igreja? São o quê? Repita comigo. Santas são ao Senhor. Consagradas a Deus, não pertence a mim, não pertence a você, é de Deus. Aqueles utensílios lá, que o rei Belsazar pegou, não pertencia a ele, pertencia à casa de Deus. Ele mexeu em algo santo. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Significa 20%. Quem sabe de matemática sabe que a quinta parte é 20% de algo. Então Deus permitia até mesmo que alguém pudesse resgatar alguma coisa que era para dizimar, mas ele teria que acrescentar, ao invés de 10%, 20%. Olha o que diz o versículo 32. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será, mais uma vez, santo ao Senhor. Funcionava assim, queridos. Na época de dizimar, o pastor ficava lá na entrada do aprisco, né, que era a entrada do curral, e mandava os animais virem. Aí ele contava assim, 1, 2, 3, 4. Quando chegava no 10º, aquele era santo, consagrado ao Senhor. Mas, às vezes, o 10º era o melhor animal do rebanho. Era o mais valioso. Vai fazer o quê? Olha o que diz o versículo 33. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um e o outro serão santos, não serão resgatados. Ou seja, nesse caso não podia resgatar, não podia trocar, caiu o 10º, era o melhor animal do rebanho, pertence ao Senhor. São estes os mandamentos que o Senhor Deus ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Eu vou te falar uma coisa aqui nessa noite, com toda a liberdade, no Espírito de Deus. A igreja sabe que eu não vivo pregando sobre dízimo aqui. Falo rarissimamente, porque eu entendo o seguinte: a consciência do povo de Deus não é aquilo que o pastor fala, é aquilo que Deus fala através da sua palavra. Eu te garanto que Deus quer fazer diferença nas nossas vidas no meio dessa crise. E eu tenho conversado com irmãos desta igreja aqui, que têm me dito o seguinte: bispo, eu tenho provado o poder de Deus na minha vida financeira. Nesse período de crise é o período que eu mais cresci. Nesse período de crise é o período que eu mais tenho ganho recursos. Mas todos eles me falam uma coisa em comum quando me comentam isso: eu aprendi o valor do dízimo. Eu não negocio com Deus nessa área. Eu tenho prazer, eu tenho alegria de trazer à casa do meu Deus o fruto do que Ele tem me entregue. Por isso Deus disse lá em Malaquias: provai-me nisto, se não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Quem é o dono de todo ouro, de toda prata, é o nosso Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele dá a quem Ele quiser dar, Ele tira de quem Ele quiser tirar. Meu irmão, nem tendo consciência disso, nós não seremos dizimistas? Sabendo que Deus, Ele dá a quem Ele quer, Ele tira de quem Ele quer. Houve um momento na vida do povo de Israel que veio uma grande crise sobre Israel. Os campos não estavam produzindo mais, os animais não estavam mais se multiplicando no campo. E parece que o pouco que eles conseguiam reter, quando eles traziam para casa, era como se depositado num saquetel furado. Aí Deus dá uma palavra através do profeta Ageu e diz o seguinte:
Sabe por que vocês estão vivendo isso? Vocês estão vivendo isso porque cada um corre por causa da sua casa, ao passo que minha casa permanece em ruínas. Vocês estão se preocupando cada um com o seu umbigo, e vocês estão esquecendo que existe um compromisso comigo nessa área. Trazei madeira, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. O povo de Israel entendeu aquele recado, mudou aquela postura e começou a ser um povo mais interessado com a obra de Deus, com a casa de Deus. Hoje de manhã eu comentei uma coisa com os irmãos, que eu queria comentar à noite também. Algum tempo atrás, no meio dessa grande crise, eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, devemos continuar essa obra ou devemos pará-la? Irmão, você pode estar certo, esteja certo, de que se Deus mandar parar, eu paro, mas paro mesmo, sem dor de consciência, porque foi Deus quem mandou parar. A obra é dele. Se Ele manda continuar, eu continuo. Se Ele manda parar, eu paro, ponto. É simples assim. Mas o que Deus falou ao meu coração, quando eu orava sobre isso, e questionava sobre a questão da crise, Deus me disse duas coisas. Ele disse: a obra não tem que parar, porque a dificuldade que você, meu servo, está enfrentando de administrar essa obra advém da infidelidade de muitos no meio de vocês que não estão sendo dizimistas. E Deus não estava falando do desempregado, Deus estava falando de quem tem e é infiel. E eu sei que há pessoas no nosso meio que as que mais podem, justamente não estão sendo fiéis. E por isso Deus não me autorizou a parar a obra. E a segunda coisa que Deus me falou é que Ele quer, nesse período, provar o que Ele pode fazer e quer fazer na vida desta igreja. Porque Ele ser Deus e nos abençoar no período de bonança, até os demônios fazem isso. Mas Ele quer provar ao povo desta igreja que Ele é o Deus também dos vales, não só dos montes. E que Ele quer realizar grandes coisas para dizer assim: no período da crise eu abençoei o meu povo, e a obra da minha casa não parou, e o meu povo prosperou. Nesse período, queridos, eu tenho orado por carros novos. Nesse período eu tenho orado por apartamentos e casas novas. Hoje mesmo de manhã eu orei por um. Isso alegra o meu coração por ver, porque essas pessoas que vêm para orar, eu conheço, são membros antigos da nossa igreja. Eu sei que são fiéis dizimistas, e que passaram por lutas tremendas, mas permaneceram fiéis. E a palavra de Deus se cumprindo: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, se tem um período, queridos, maravilhoso para a gente crescer, se tem um período maravilhoso para Deus nos abençoar, é esse período da crise. Porque agora você vai provar o amor de Deus, o poder de Deus, você vai provar a provisão de Deus na sua vida. Porque fora da crise, quando está todo mundo empregado, o dinheiro está rolando para todo lado, alguém poderia dizer assim: foi o meu braço que conquistou isso. Mas na crise você sabe que se Deus não for misericordioso conosco, nós não poderemos conquistar coisa alguma. Por isso Deus disse: não pare. Porque eu sei que há pessoas que não estão dando. Eu quero que eles aprendam e comecem a ser dizimistas, e eu quero fazer grandes coisas no meio do meu povo, justamente nesse período de crise. O dízimo é santo. Tem gente que pega o dízimo: não, mas eu dou, ô bispo, dou. Eu pego o meu dízimo e eu dou assim um pouquinho para fulano, um pouquinho para Beltrano que está precisando. Isso não é bíblico, querido. Me encontra na Bíblia onde diz: não, pega o teu dízimo, administra e sai ajudando pessoas. Não é isso.
trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Aí tem os malucos aí na internet, sabe? Tem gente que prefere ouvir um doido na internet do que ouvir o seu pastor e a palavra de Deus. Porque quando a gente está no erro, né, a gente quer ouvir quem concorda com o nosso erro. Que não, que o dízimo era para aquele tempo, irmãos. Tudo que era para aquele tempo, Jesus, que não era para continuar, Jesus aboliu. Ele foi claro, ele disse, olha, lá na lei diz olho por olho, dente por dente, mas entre vós não será assim. Vocês vão perdoar os vossos inimigos, vão orar por aqueles que vos perseguem. Ou seja, Deus revogou, Jesus revogou isso. Agora me diz no Novo Testamento algum texto que diga que Jesus revogou o dízimo. Muito pelo contrário, Jesus disse aos fariseus que eles deveriam continuar sendo dizimistas, mas fazer a outra parte que eles não estavam fazendo, que era a parte do amor. Não há texto bíblico. Eu desafio o maior teólogo que existe, abrindo o Novo Testamento e mostrar um versículo que diz, o dízimo não existe mais, acabou. Era para o Antigo Testamento. Não tem, querido. Existem pessoas tentando manipular a palavra de Deus, fazendo interpretações que roubam de nós a promessa que Deus nos deu, quando Ele disse, provai-me nisto, se não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Então eu digo a esta igreja, você quer ver Deus agindo na sua vida financeira? Seja fiel, queridos. Seja amoroso para com a casa do Senhor. Não sou fiel, porque tem gente que é fiel assim, na base da troca. Não, Senhor, eu estou te dando, mas quero ver a troca. Não. Com alegria. Como esses irmãos que têm chegado a mim para testificar, dizendo, eu sinto alegria. Eu tenho prazer de ser dizimista, porque eu sei quanto Deus me ama. Mas já há pessoas que o dizem para ele é um peso, é um sofrimento. E às vezes ele pega algo que é santo, consagrado ao Senhor, para uso pessoal. Foi isso que Belsazar fez. Isso custou-lhe a vida. Nabucodonosor, seu pai, se achou engrandecido, esqueceu que Deus quem fez isso na vida dele. Ele foi comer capim com os animais. Nós precisamos, querido, entender isso. A nossa vida é santa. Nós somos utensílios na casa do nosso Deus. Jovens cristãos, a sua vida sexual precisa começar depois do casamento. Eu nessa noite falei claramente, eu tenho vivido esses problemas no aconselhamento. Eu casei, queridos, com 27 anos. Eu nunca tinha me relacionado com mulher nenhuma. Minha esposa, Raquel, casou com 21 anos, já quase completando 22 anos. E também nunca tinha conhecido homem nenhum. Aliás, eu fui o primeiro namorado dela. E nós estamos desfrutando disso até o dia de hoje. Eu tenho plena confiança nela, ela tem plena confiança em mim. Mas essa confiança foi colocada e depositada lá no namoro. Eu digo aos jovens, não vale a pena. É trocar o eterno pelo passageiro. É trocar o santo pelo profano. É trocar a verdade pela mentira. É trocar o concreto pela ilusão. Nós somos santos. O casamento é santo, o divórcio não é santo. Nossos lábios são santos. Nossos filhos são santos. E o dízimo que pertence ao Senhor é santo. Não toquem nessas coisas. E se em alguma coisa dessas você vem tocando, querido, eu peço a você, em nome de Jesus, não faça isso. Porque as consequências são terríveis e são inevitáveis. A menos que você se quebrante, diga, Senhor, eu reconheço, isso não está certo, e eu quero mudar isso na minha vida. E é tempo de você fazer isso. Hoje, quando nós ceamos pela manhã, eu conclamei aos irmãos, querido, não participe apenas de mais uma ceia. Mude algumas coisas que precisam ser mudadas. Comece clamando a Deus. Aquelas 3 palavras que foram escritas lá na caiadura do Palácio Real, naquela sala onde estava todo mundo se banqueteando, naquela orgia generalizada, apareceu uma mão lá escrevendo, e escreveu Mene. Mene significa medir. Deus mediu o reinado e a vida daquele homem. E a medida foi para julgamento. A segunda palavra que apareceu foi tekel, que quer dizer pesar.
E Daniel disse: pesado foste na balança de Deus e achado em falta. E a segunda palavra, que era parsim ou pérez, porque tem duas palavras significando a mesma coisa, uma é um substantivo, a outra é um verbo. Mas o verbo significa dividir. Parsim significa dividir. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E foi o que aconteceu. Porque o reino babilônico foi dividido por uma conquista realizada pelos medos e pelos persas, e agora já não era mais um reino integral, um reino dividido em duas partes. Interessante que Daniel começou no reinado de Nabucodonosor, que foi quem o levou cativo para a Babilônia, adquiriu o respeito do rei Nabucodonosor, continuou no reinado de Dario, e foi até o reinado de Ciro, o persa. 3 reinados e estava lá Daniel, firme. Ninguém tirava ele da posição, porque era um homem respeitado e respeitável. Era um homem de uma palavra só. Era um homem confiável. Era um homem que alguém diria: olha, não mexe com esse cara, porque esse cara tem ligação direta com Deus. E eu pergunto, não deveria ser assim a respeito das nossas vidas? Olha, isso ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas como a gente faz isso? Entendendo que nós somos santos, que você é um vaso de honra e não um vaso de desonra, que você não pode pegar o que é santo e fazer do santo profano. Quando você entende isso, você fica na posição de Daniel. Lá no reinado de Nabucodonosor, diz lá o texto no início de Daniel: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ali Daniel começou a dar o tom da música. A música que eu canto é essa aqui, o tom é este aqui. E Daniel se tornou líder aonde ele foi. Depois, quando dividido foi o reino em 120 províncias, que eram governadas por 120 sátrapas, que eram nada mais, nada menos que governadores dessas províncias, Daniel foi instituído como o chefe de todos os sátrapas, os 120, porque nele havia um espírito excelente, diz o texto. Tem muito crente hoje que, ao invés de espírito excelente, ele é um espírito de porco. Aonde ele chega, chega contenda. Aonde ele chega, chega confusão. E depois ele reclama porque que não para emprego nenhum. Queridos, você é santo. Sua casa é santa. Seus filhos são santos. Sua boca é santa. Tudo que você tem incluindo o seu dízimo, é santo, é consagrado a Deus. Se nós entendemos isso e praticamos isso, nós estamos preparados para receber as promessas que estão contidas na palavra de Deus.